começando agora o Mulungu Livecast, a série de trocas de ideias do Mulungu Cultural. Salve, salve família! Como vocês estão? Nós aqui tá suave, estamos começando aqui mais um Mulungu Livecast. Essa que é uma das ações do Festival Mulungu, que é o projeto que foi contemplado pelo VAI 2020 e 2021 da Secretaria Municipal de Cultura. Então, sem mais delongas, vou apresentar a nossa convidada de hoje. Para quem ainda não sabe, esse quadro ele tem por objetivo trocar uma ideia, conhecer a trajetória das pessoas que estão movimentando a cena artística, cultural, social no nosso território. E hoje nós temos aqui a Joyce Soares, ou Joyce Soares, e ela vai estar representando também a cooperativa Take 95, que é uma cooperativa de audiovisual, e no mais a gente vai desenrolar na conversa, certo? A Joyce Soares é residente da Freguesia do Ó, formada em produção executiva pelo Instituto de Cinema e Produção Audiovisual no Instituto Criar de TV, Cinema e Novas Mídias, atua como produtora executiva no coletivo Sonar Music e é co-idealizadora da cooperativa Take 95, que tem a proposta de viabilizar e abrir um ecossistema criativo nas áreas de pouco acesso à inovação cultural através do audiovisual. Então, da sua casa, senhoras e senhores, muito barulho para Joyce Soares. Foi um barulho de palma aí, Gabriel, nessa hora. Firmeza, Joyce, seja muito bem-vinda aí, fica à vontade. Primeiramente, obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço o convite, mana. É isso. Então, como eu disse aí, pessoal, a nossa ideia aqui é conhecer mesmo, fazer um bate-papo sobre a trajetória da nossa convidada. Então, queria, Joyce, que você começasse falando um pouco sobre você, sua idade, sua trajetória de vida, então, região onde você mora, de onde você vem, essas coisas, pessoal saber mais de você. Eu sou a Joyce Soares, eu nasci em Minas Gerais, Uberlândia, mas sou criada no Itaim Paulista, Zona Leste de São Paulo. Atualmente, eu sou da Freguesia do Ó, faz uns 3 anos que eu estou por lá, e estou ativa na produção de artistas por lá. Eu comecei a partir na verdade, eu comecei a entrar dentro do audiovisual por conta da dança, que foi quando eu tive interesse em aprender danças urbanas. E, dentro disso, fui conhecendo mais eventos de hip-hop no centro e no Capão Redondo, na Zona Leste também rolava bastante. E, a partir disso, eu comecei a ter interesse em aprender um pouco sobre produção cultural e sobre cinema, que era algo que eu já tinha muita vontade. E aí, no Instituto Criar, eu fiz produção audiovisual e foi um leque de informações e parcerias, porque a partir dali que foi criado o Coletivo Sonar, que a gente tinha essa proposta de entrevistar artistas da periferia para falar um pouco sobre a sua carreira, e a gente via que muitos artistas precisavam desse apoio audiovisual. Então, a gente fazia gratuitamente essa apresentação, e era um programa de entretenimento, onde a gente gravava antes, e a gente fazia uma entrevista e um talk show, e depois lançava nas redes sociais, YouTube, Spotify, Facebook, Instagram. E, até então, eu desenvolvo essas coisas. Eu trabalho com artistas, já trabalhei em vários coletivos, mas os que eu estou presente no momento é o Coletivo Sonar, o projeto Take 95, e os artistas temos a Thay Oluá, Marcos Wilder e Jenny Santini, que a gente está para lançar um disco também esse ano. Da hora. Eu queria até, agora que você comentou um pouco da sua trajetória profissional, esse era o próximo ponto, eu queria saber, você falou que foi através da dança e tal, mas tem assim, um momento assim, específico de quando surgiu assim, você falou que já se interessava por cinema, né? Então, quando surgiu esse interesse assim, mais propriamente dito pelo audiovisual, ou que você começou a se inserir, já foi com o Instituto Criar, ou foi antes? Não, meu primeiro contato com o audiovisual foi no Instituto Criar mesmo. Mas, assim, na minha casa sempre teve artistas. O meu irmão trabalha com animação, minha irmã sempre gostou de fazer cabelo e make, caracterização.
E então já tinha essa inspiração dentro de casa. Mas o meu interesse foi mais de tipo ver como funcionavam os filmes e as produções na TV, e eu ficava curiosa de saber como que era por trás. E aí, tanto que quando eu decidi fazer produção, eu sempre ouvia: nossa, você vai escolher produção, área Tem chata. certeza? Você vai sofrer. O pessoal já desencoraja, né? Mas é isso, tá ligado? Tipo, acho que para ser produtor ou produtora, você tem que ter vontade mesmo, porque, Sim. mano, é uma parada que você tem que sempre estar atenta a todas as questões que pode vir de imprevisto, assim. E tudo tem imprevisto, né? Então a gente sempre tem que estar pensando um pouco mais à frente, saca? Se antevendo ao problema, né? A maioria das vezes. Né? Isso que deixa a gente tensa pra caramba. Sim. E aí você comentou um pouco, né? Você tem esse interesse pela produção executiva. Quando surgiu esse interesse e qual que é o tipo de trabalho que você desenvolve enquanto produtora executiva? Para quem está assistindo a gente, às vezes, não sabe o que um produtor executivo faz. Massa. Então, qual o tipo de trampo aí? Qual a importância desse trabalho você vê para você? É que, tipo assim, quando eu aprendi um pouco da área de produção audiovisual, eu aprendi um pouco de todas as áreas dentro. E sempre quando eu fazia os projetos, eu acabava tendo a função de produtora executiva, mas eu não sabia que exatamente eu já estava fazendo produção executiva. Isso depois de muitos anos que eu fui falar: não, eu sou uma produtora mesmo. Mas foi a partir desses desenvolvimentos, saca? De elaboração, de sempre estar à frente de algumas ideias e de sempre estar tentando fazer do zero e ir até o final. Então, e eu sempre tinha essa vontade de estar nessa parte mais financeira. E produção executiva é um pouco desse processo mais executivo mesmo, burocrático, de você cuidar de cronograma, de você planejar o projeto. Tem alguns produtores que ajudam a escrever projeto, outros cuidam mais da parte executiva de contratação, de pagamento. Mas tem outros que fazem um monte de coisa, assim, saca? Vai depender muito de cada área e de cada setor. Tipo, o cenário independente, a gente acaba fazendo produção executiva, verdade, produção de set, produção assistente de direção. E às vezes sendo o artista também. Às vezes é o artista também, né? É bem louco. Da hora. Bom, queria também que você falasse, então, já que o nosso tema hoje, né, é a questão do audiovisual, que você explicasse um pouco sobre a cooperativa Take 95, né? Então, qual que é essa proposta por trás de ser uma cooperativa e qual é a proposta essencial, fundamental da Take 95? Massa. A cooperativa Take 95 é uma iniciativa que não só veio de mim, mas foi uma ideia muito do Nacalobo, onde ele tinha essa vontade de entrevistar artistas e fazer uma movimentação mais de empreendedorismo dentro da periferia. E, nisso, a gente utilizar o audiovisual como nossa plataforma de divulgação e de fala, né? Porque o audiovisual você tanto pode ouvir e ver a situação, a vivência desse artista, o que esses microempreendedores querem passar. Então, foi muito disso. A gente via que estava tendo muita dificuldade, saca, para até você ser contratado nos bares que tem na região. É sempre uma desvalorização, e a gente entende que esse artista precisa ser valorizado, sabe? Não precisa cobrar, ou precisa sempre querer, tipo, que ele aceite um baixo orçamento do trabalho dele, sabe? E foi muito disso, de tentar pensar essa questão de como a gente pode pensar uma geração de renda através do audiovisual e união de coletivo e artista, saca? Então, foi muito mais disso assim que veio essa vontade de fazer. E aí a gente está nesse corre de conhecer mais sobre São Paulo, sobre as regiões de cada zona, o que tem em cada zona. Então, a gente está muito nesse processo, assim. E existe desde quando? Quando que vocês tiveram essa ideia? Quando começou a funcionar as paradas? É porque assim, a gente sempre fez muitas coisas juntas. Assim, eu vou falar um pouco do território da Zona Norte, Zona Noroeste, ali da Brasilândia, Freguesia, Pirituba. A galera sempre está desenvolvendo as coisas, por exemplo, tipo, tem a galera que é entregante da banda e aí toca para 3 bandas, sempre tem esse lance.
Então, a gente começou a pensar, mano, a gente precisa se formalizar, a gente precisa pensar uma forma de conseguir constituir isso e ter mais, como é que se diz, transparência na contratação com a prefeitura, seja com a secretaria, seja entre os coletivos, entender que o artista que grafita, ele pode somar com a sua ideia da sua música, tá ligado? Ele pode participar do seu clipe, fazendo a sua arte, tá ligado? Então, trazer o que o artista não conhece, mas mostrar para ele o que existe e ele ver o que interessa para ele, saca? Então, foi muito desse processo. E a gente começou em 2019, agosto de 2019, a gente começou a pensar sobre isso. E aí, em dezembro de 2019, a gente gravou todas a série Mesa de Canto, que foi, a gente falou assim, para a gente começar a fazer as atividades, antes a gente precisa produzir, e aí a gente decidiu fazer a série Mesa de Canto, que aí a gente produziu no final de 2019 e teve seu lançamento no passado. Que a ideia era dar continuidade na segunda temporada, mas com a pandemia deu uma atrasada até na pós-produção, então a gente falou, não, vamos esperar um tempo, deixar tudo pronto, e a gente vai lançando aos poucos. E os projetos que a gente está produzindo também, a gente vai lançando em seguida, assim, sabe? Pode crer. Da hora. Eu achei muito louco a proposta assim da Take 95, né? Porque eu achei que se assemelha bastante à proposta do Festival Mulungu, né? Do Mulungu Cultural, no sentido dessa difusão cultural, artística, estabelecimento de redes, né? Não tanto numa parte focada também na produção do audiovisual. Então, chamei por essa semelhança que a gente gostou muito. Inclusive, a gente meio que nasceu na mesma época, em 2019 também, sim, mas também por esse diferencial do audiovisual, né, que é uma área também em ascensão, que hoje é muito difícil você pensar alguma coisa que não envolva, né, o audiovisual, algum projeto, sim, e tal. Inclusive, os artistas, às vezes, acabam independentes, né, falando assim, no nosso nicho, acabam, às vezes, se prejudicando por não ter um material como, sim, esse. Então, acho que vem de uma forma muito necessária, né, a Take 95. Sim, mas o equipamento é muito caro do audiovisual, nem né? Fala. E aí é muito difícil entender como que acessar isso. Tanto que a ideia do Nakalob e minha assim, foi muito pensar de como a gente pode fazer que o nosso audiovisual, como é que fala, se adapte ao que a gente tem de limite, saca? Então, a gente utiliza celulares, às vezes, para gravar alguns episódios, a gente usa a câmera simples, porque é entender sobre isso, sabe? Tipo, até com uma câmera simples, você consegue fazer uma produção massa, saca? É só você ter vontade, tá ligado? Você não precisa esperar ter uma 4K para fazer alguma coisa, não, mano. Tipo, o coletivo Sonar começou muito disso também. A gente foi se organizando, a gente fazia vaquinha mensal entre o coletivo para conseguir comprar os equipamentos. Mas aí a gente conseguiu, através do Vai também, dar essa primeira cartada de conseguir uma câmera de verdade e tal. E aí, a partir disso, a gente foi conseguindo fazer do nosso jeito, mas é sempre aos poucos, assim, porque realmente é caro, tipo, tanto estrutura para um artista musical, como estrutura audiovisual também, sabe? É bem caro mesmo. Inclusive, falta do dólar, então nem se fala. Os bagulho tá absurdo. Tipo, absurdo, tá ligado? Absurdo. Tipo, a gente teve sorte de comprar um gravador recentemente nesses loucura de ficar pesquisando o preço, né? Às vezes acham o Naka fica lá, tipo, procurando lá o cota, porque realmente não dá para pagar o valor real e a gente ainda não gera renda de fato ainda. A gente faz por vontade, saca? A gente faz sem fins lucrativos mesmo. E é sobre isso. A gente não precisa esperar ter grana, precisa ter alguma coisa ideal para estar produzindo aquilo. Se a gente começar a trocar ideias, se a gente se incentiva e se une entre os projetos, a gente consegue cada um contribuir com o que tem de disponível, sabe? Sim. Eu tenho um amigo que ele fala, eu levo isso para a vida, que ele fala que o primeiro passo é acreditar, imaginar. Imaginou? Depois você acredita e, vai executando, né? Que acho que vem um pouco nessa linha. E não pode ter medo de errar, né? Porque tem muita gente que se frustra pelos erros, os imprevistos que acontecem. E isso tem que levar como aprendizagem, saca? Porque isso é como um ensinamento também, você errar, acertar. Então, você tem que estar tentando.
E o audiovisual é muito disso, você tem que estar experimentando para a sua visão fotográfica evoluir também, né? É verdade. É uma brisa. Foi importante você falar do Vai, né? Porque ele é um edital, né? Para quem não conhece, que tipo é para fomentar mesmo as iniciativas, né? Então, de gente que tá começando, coletivos da periferia. Então, é fundamental para que esses coletivos, esses artistas criem autonomia, né? E consigam executar suas paradas com dinheiro público. Então, exige uma responsabilidade, mas é um fomento aí para as culturas, que ajuda muito as culturas e manifestações artísticas periféricas. Então, você está assistindo, foi um coletivo, está meio desesperado, está sem grana, procure saber disso, que é direito nosso, né? Total. E, tipo, muita iniciativa começa a partir do Vai, né? Sim, e iniciativas boas, né? Isso Total. Que é da hora. Voltando aqui ao nosso assunto, Joyce, eu queria que se você consegue destacar alguns dos trabalhos assim desenvolvidos até aqui pela Take 95, né? Você comentou da mesa, mas se tiver algum outro específico que você acha que vale a pena destacar. Massa. O que a gente já tem produzido foi a série Mesa de Canto, que teve a primeira temporada, que foi com os artistas alguns da zona de São Paulo, Zona Sul e ABC. Uhum. E tipo, eu vou explicar melhor como é que funciona cada parte para ficar mais fácil. A série Mesa de Canto ela tem duas partes, que é o Take Afora e Casa Take. O Casa Take a gente fez com os artistas da Zona Noroeste e o Take Afora a gente fez um formato documentário, onde a gente ia até o artista na região dele. E aí a gente fez essa primeira temporada. A gente tem o Make a Take, que a gente vai começar a lançar esse ano. Acho que daqui uns tempos eu vou deixar no segredo. De olho aí. E a gente também apoiou o financiamento da Jenny Santini, com audiovisual. A gente conseguiu captar algumas músicas para ela conseguir divulgar e conseguir essa arrecadação. E tem alguns artistas que a gente está fazendo e alguns coletivos a gente está fazendo alguns movimentos, como o coletivo Preto Império, tem um projeto Espremedor, que a gente está construindo algumas ideias audiovisuais para lançar. Mas aí a gente tem essas atividades assim que a gente está fazendo. Massa. E vocês, assim, eu falo vocês porque, como a Joy falou, né, tem o outro idealizador, que é o Naka, que está aqui nos bastidores, também acompanhando tudo. O que vocês acreditam? Aliás, queria saber se vocês acreditam que o audiovisual pode servir como uma ferramenta de transformação, seja cultural, seja social, artística. Se sim, como? Eu acho que sim, mano. Eu acho que tipo, o audiovisual hoje em dia se tornou uma forma de debate para as pessoas, saca? E eu acho que o audiovisual, se a gente faz e conta a história de cada território, a gente consegue chegar até as pessoas através dele também, sabe? A gente vê, até pelo que está acontecendo, essa geração de cancelamento, tudo isso acontece, querendo ou não, porque existe o audiovisual hoje em dia, né? A tecnologia também, e vários avanços juntos, mas, mano, isso é uma das paradas que a gente vive 24 horas fazendo, Total. Sabe? E a gente vê que realmente isso mexe com a gente. Então, como uma forma de protesto, a gente tem que usar o audiovisual para falar sobre as vivências na quebrada, sabe? Porque se a gente for depender de grandes produtoras de cinema, mano, ninguém vai falar. Eles vão escolher, selecionar, sempre vão selecionar o que eles acham de agradável para eles. E não tem que ser só o que é agradável para nós, sabe? Tipo, mano, tudo bem se eu não gosto, mas eu tenho que respeitar e eu tenho que dizer sobre aquilo, sabe? Tudo bem se eu não tenho vivência disso, mas eu tenho que dar voz e tenho que abrir para saber sobre isso também. Pode parar. Real. O audiovisual também, acho que é isso também. A gente pensou nessa temática porque, como você falou, está tão inserido na nossa vida que, tipo, mano, em tudo mesmo, quase 24 horas. Você vê pelo horas. BBB, né, mano? Aí, até isso, tipo, virou assunto nacional. Nossa. A parada, tá ligado? Mas é tipo isso. Eu acho que eu entendo assim como uma linguagem, uma ferramenta que está muito presente na nossa vida, mas ainda falta uma compreensão. Da utilização dela, né, dos meios, de como você pode usar, da mesma forma que você pode usar para informar, você pode usar para alienar, enfim, pode usar para diversas paradas, e também mais como trazendo também o audiovisual dentro desse campo artístico e cultural, né? Então,
Acho que é por isso que mano. vale trocar essas ideias sobre Sim. o audiovisual mesmo. Porque a gente fala audiovisual, aí já acha que é alguma coisa que tem vídeo e som, mas é mais do que isso, né? Sim. Tipo, você vê que antes, para o artista ser conhecido no Brasil, tinha que ir na TV, né? TV Sim. aberta, Pra ser para reconhecido. bombar. E, tipo, mano, é muito louco isso, porque realmente tem esses dois lados, sabe? E eu acho que, mano, o lado mal e o bom vai sempre existir até o momento, porque as pessoas estão confusas com o que elas estão pensando e com o que elas podem ou não falar, sabe? Então, e estão usando sempre o audiovisual como essa ferramenta. E desde o início o audiovisual foi usado e tipo foi racista também no início, tá ligado? A gente já viu que até nas nossas guerras também foi utilizado como ferramenta. E desde sempre, saca? E, mano, é só a gente ficar atento, tomar cuidado e respeitar, sabe? E manter aberto todo tipo de diálogo, porque a gente tem que conversar sobre isso, sabe? A gente tem que conversar sobre esses conflitos que a gente está sentindo na sociedade, porque, mano, senão nada muda, saca? Exatamente. Senão fica essa guerrinha, tipo, leva a política na brincadeira, que também é outra forma que usa o audiovisual também, sabe? Muito, né, para falar sobre as coisas. E é isso, né? Eu me perdi na coisa. Não, é isso aí, por aí mesmo. Acho que eu tô me E para quem quiser, assim, tipo, alguém que está vendo aí, alguém que tiver interesse de desenvolver um trampo com vocês, da Take 95, como que faz? A gente tem um e-mail, contato take95@gmail.com, mas vocês também podem conseguir acessar pelo Facebook, YouTube, Instagram, que a gente está por lá também. No Instagram está como Projeto Take, e no YouTube você encontra como Take 95 e no Facebook também. E aí nessas redes que vocês podem encontrar a gente pode conversar. Para desenrolar um trampo aí. Pode desenrolar um trampo. Da hora. Bom, a gente está chegando ao fim, infelizmente, né? Indo para a parte das considerações finais. Queria saber se você tem algum salve aí que você quer dar para alguém, deixar as suas redes de outros projetos, enfim, falar o que você quiser. Massa. Fica à vontade. Eu vou deixar a rede aqui, que vai rolar um som na brasa ainda esse mês. Taio Oluá, Luiz Akimoto, Banda Bahia. Se você procurar um dos três, você vai conseguir acessar. Meu Instagram, vocês podem seguir lá, é _JoySoares_. E o projeto da Take, já falei, né? E tem o Coletivo Sornar também, que a gente toda sexta-feira faz podcast no Twitch, pelo canal do Plank The Plank. Amanhã vai ter com o Café de Preto. Então, acesse lá o Coletivo Sornar no Instagram, no YouTube ou no Facebook, que vocês vão encontrar sobre as lives. É isso. Acho que é mais isso. Da hora. Queria agradecer imensamente você, Joy, agradecer à cooperativa Take 95, né, na sua pessoa, na pessoa do Naka também, de terem topado, de dividirem, né, essa trajetória com a gente, inspiradora para o pessoal aí do território. A gente espera que isso atinja positivamente vocês. Agradecer à Casa de Cultura da Vila Guilherme também, né, por ceder o espaço aí, fortalecer sempre. Agradecer também, obviamente, à Secretaria, aliás, ao programa VAI, né, da Secretaria Municipal de Cultura. E é isso, acompanhem lá as redes sociais da Joy, do NACA, da cooperativa Take 95. Do Naka Lobo, esqueci de falar, desculpa. Mas vai estar aqui embaixo na Naka descrição. Lobo no Instagram lá. Segue ele, que ele também é músico, toca sax, toca vários instrumentos e tem a Take 95 também, mano. O bichão é brabo. A gente, como eu falei na outra edição lá, a gente não está brincando em serviço, está trazendo só as potências aqui, certo? Então, confiram lá as nossas redes sociais, continuem acompanhando o Mulungu Cultural, as edições do Mulungu Livecast, as nossas oficinas aí, certo? A próxima também vem na linha do audiovisual, só não vou falar quem é para não dar o spoiler total aqui, certo? Fiquem ligadinhos. E, muito em breve, aí vai ter o festival, certo? Então, é isso. Continue nos acompanhando, compartilhando, manda para geral aí. E é isso. Satisfação, família. Vamos que vamos para a próxima.